Bom dia, bom dia, bom dia! Segunda-feira, 6 de fevereiro de 2023. Vamos iniciar as nossas manhãs de segunda-feira com o Desperta. Tô atrasada, vamos dizer assim, né? O ano já começou faz um tempinho. E não que eu não esteja em atividade, mas as indas e vindas fazem com que essas situações ocorram, não é mesmo? E hoje eu venho continuar com os nossos estudos aqui, né, com as leituras sobre esse livro aqui, O Pão Nosso, que traz mensagens maravilhosas, chacoalhadas, impressionantes sobre nós. Para nós, sobre nós e para nós. E no que eu abro hoje aqui, vem a lição 126, o espinho. E aí vem uma passagem de Coríntios, que diz o seguinte: e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Quem disse isso foi Paulo. Então, o que ele vem, né, dizendo aqui? Para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Bom, quando nós temos, né, é tão interessante que hoje cedo eu vi uma publicação do Leandro Carnal sobre Édipo, né? E ele acaba morrendo de tanto admirar a sua própria beleza. Quando nós estamos, independentemente do serviço que prestamos, daquilo que nós fazemos para as pessoas, e nós estamos dispostos a trabalhar para nós, primeiramente, e depois também para todo um contexto. Quando nós nos colocamos no lugar de aprendizes, né, de instrumentos de Deus, a vida flui. A vida flui de forma com que nós passamos pelas nossas vicissitudes, pelos nossos aprendizados de uma forma mais tranquila. Por quê? Porque esse espinho, vamos dizer assim, que ele traz aqui, o espinho na carne, é para nos lembrarmos de quem faz tudo é o Criador. Não somos nós. Então isso reforça o quanto que nós somos pequenos. Ao mesmo tempo que nós somos grandes, nós também somos pequenos. Nós somos pequenos porque estamos num processo de aprendizado. E muitas vezes a gente fala assim: eu quero manifestar um carro, eu quero manifestar uma viagem, uma casa, mas nada acontece para mim. Por que disso? Porque nós estamos lotados, vamos pensar assim, de crenças, de ressentimentos, e vivemos patinando nesses sentimentos. Quando nós vertemos o nosso olhar, a nossa vida, para a essência e a inteligência divina, nós nos acalmamos e temos a convicção perfeita de que o Criador atuará por nós. É aquela confiança em que nós damos o primeiro passo. Porque a gente sabe que o Criador vai vir pôr o chão. Então eu não tenho, vamos pensar assim, medo, insegurança, ou será que eu vou, né? Que é a dúvida. Então, o que ele vem dizendo aqui nessa passagem? O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, revelando-se corajoso sem ser metediço.
reconhece a extensão de suas dívidas para com o mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda glória pertence a ele, o Senhor. Não são poucos os homens do mundo invigilantes e inquietos, que é essa a nossa, vamos dizer assim, mais perfeita não, mais constante condição. Porque nós somos invigilantes, sim, o tempo todo, e inquietos. Inquietos porque nós não prestamos atenção nos nossos próprios sentimentos. Nós não prestamos atenção naquilo que está ocorrendo ao nosso redor. Nós nos tornamos, invigilantes porque nós não nos conectamos com Deus Pai. Chegou uma situação, o que eu faço? Eu me desespero. Chegou um problema, para quem que eu vou pedir ajuda? O que eu vou fazer? Não. Se recolha, sabe? Não tenho como fazer uma meditação. Vai no banheiro, se fecha no banheiro, eleva o seu pensamento a Deus Pai e pede ali no seu banheiro, no banheiro público, aonde você estiver, para que Ele te oriente, para que Ele traga luz sobre aquela situação. E sai do banheiro, confiante. A sua frequência vai estar muito maior, o seu equilíbrio vai estar muito maior e você vai conseguir discernir sobre aquela situação. Então, é dessa forma que ele pede, Então, olha só. Não são poucos os homens do mundo invigilantes e inquietos, que após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, como se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde a sós, com o seu espinho ignorado nos recessos do ser. Gente, olha que profundo isso daqui. Nós somos o tempo todo, principalmente nessa nova era da informação e da comunicação, cutucados, espinhados o tempo todo pela vaidade, pelo ego. Quando nós ficamos nesse processo, de autoidolatria, como aqui ele fala também, nos galarins da fama, aí você fala, mas eu tenho só 1000 seguidores. Você está prestando atenção nesses 1000 seguidores, como estão reagindo à sua manifestação. Então você olha o tempo todo com os holofotes para você. E eu não tô dizendo para quem vão pensar assim, para quem tá aqui que põe a cara para bater. Se a gente posta uma foto, a gente fica lá olhando para ver quantas curtidas teve, quantas pessoas vieram. E não tem mal nisso, desde que não seja vicioso, desde que não seja doentio, porque isso é um espinho. E aí, nós somos invadidos, por sentimentos de vaidade, por sentimentos de orgulho, de soberba. Mas eu não estou dizendo também que isso é relacionado somente às mídias sociais, mas a qualquer coisa. Por quê? Se eu sou chefe de um determinado departamento, certo? E aí, uma secretária, ou uma ajudante, ou um estagiário tem uma ideia brilhante. E aí, eu pego aquela ideia e falo, nossa, como você teve essa ideia? E eu vou e apresento para o meu chefe como se fosse minha. Fudeu. Você já entrou, como ele diz aqui no começo, no espinho do Satanás. Então, nós temos diariamente que lidarmos com essas nossas fraquezas, fragilidades,
para assumirmos o papel que nós temos aqui no planeta Terra, como aprendizes, como pessoas que estão aprendendo a evoluir. Ah, mas eu já evoluí, eu já tomei consciência. Como outro dia eu escutei, né? O meu processo de consciência começou na pandemia. Eu já atingi graus enormes de consciência. Oi? Tem 2 anos. A pessoa não faz ideia que nós passamos a existência em processo de conhecimento. A pessoa não faz ideia do quanto que nós precisamos diariamente nos monitorarmos, nos esculpirmos, cuidando das nossas feridas, aparando as nossas fragilidades, aparando os nossos defeitos, nos conduzindo e refletindo sobre essa minha atitude foi a mais adequada? Essa minha atitude eu poderia ter feito diferente? Como Jesus atuaria nessa condição, né? E aí ele continua, né? Por que não assumir a posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e imperfeição do que tem sido até agora? É isso que eu acabei de falar para vocês. O processo do autoconhecimento. Então, se eu tenho uma fragilidade, vamos pensar assim, de ser dependente do doce, da droga, da bebida, do sexo, da aprovação das outras pessoas, o que eu, com esse vício, com essa autodependência, com essa fragilidade, preciso observar? O que em mim faz com que eu vá nessa direção? Qual foi o fato lá atrás, na minha infância, que fez com que eu ficasse nessa condição? O que aconteceu na minha infância, vamos pensar assim, se eu tenho um desprazer, vamos pensar assim, com o meu parceiro, se eu tenho um relacionamento afetivo com um companheiro e eu estou completamente infeliz, mas eu não consigo me liberar, o que aconteceu lá atrás? Na sua infância, na sua adolescência? Muitas vezes acontecem coisas que estão tão soterradas no nosso inconsciente que nós fomos tampando para que nós pudéssemos sobreviver. E aí a gente não se lembra do abuso psicológico, da violência que a gente sofreu. Nós não nos lembramos de quando fomos forçadas a usar uma bebida, um cigarro ou ter uma relação sexual com alguém, pelo fato de que naquele momento eu me senti invadida. Mas eu tive que fazer para ser aceita. Vamos pensar assim. Então, é isso que ele vem falando aqui. O espírito da ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e imperfeição do que tem sido até agora. Então, o que a gente mais tem para fazer é o quê? É cuidar das nossas questões. É cuidar das nossas imperfeições. E sairmos daquele lugar de julgamento.
Ah, mas a fulana fez tal coisa. Epa, peraí, quando é que foi na minha vida que eu fiz igual? Né? Então, é aquela velha história, né? A gente senta em cima do rabo, o macaco senta em cima do rabo e fala dos outros. Não, a gente tem que fazer o contrário. Pegar o nosso rabo, né? E observar e ver, olha, eu também fiz isso. Numa outra condição, numa outra situação, mas eu também bebi até cair. Mas eu também fiz tal coisa. Então, o espelho, ele precisa vir primeiro para cá, tá? Lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia, pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino. E escrevendo aos coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado, para que não se exaltasse no sublime trabalho das revelações. Então, esse espinho que ele fala, né? Foi-lhe dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. E aí, eu me lembrei agora de uma palestra do Bill Gates que ele fala, né, na sua palestra, sobre o medo dele. Qual era o maior medo? E o maior medo dele, ele disse que era deixar de pensar, de funcionar o seu cérebro. E aí, a gente vê essa passagem aqui. Olha o quanto de vaidade existe, o quanto de egoísmo existe, né? Então, o quanto que nós também não nos exaltamos, não nos, né? Sou eu quem fiz, sou eu quem faço, sou eu que isso, sou eu que aquilo. Não, gente. Mais humildade, cata o banquinho da humildade, vai lá no cantinho e pensa. Pensa sobre tudo que a gente tem feito e o tanto que a gente tem que melhorar na nossa insuficiência e imperfeição. Tá bom? Vamos para a cartinha de hoje, vamos ver qual é a mensagem que vem para essa semana, para essa lição, para que nós possamos, vamos pensar assim, nos direcionarmos ao Mestre Jesus com todos os momentos da nossa vida. Não se esqueça, tá difícil? Toma uma água, respira fundo, vai lá fora, se conecta com o verde, que o verde é a cor do coração. Inspira, enche o seu coração dessa energia verde no seu chakra coronário. Traz essa energia para o seu coração, pensa no Mestre Jesus e pede a orientação. Olha só a frase que saiu. Eu sou pequeno, você é grande. Eu sou pequena e você é grande. Beijo pra vocês, boa noite. Depois dessa, todo mundo sabe que vem a carta exata daquilo que a gente precisa. Tá bem? Uma excelente semana a todos. Gratidão pela presença de todos vocês que estiveram, que passaram e que estão aqui. Arro.